Olá, seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 29 de abril. Nós começamos falando sobre saúde, porque a dengue está avançando aqui em São Paulo e já é considerada a epidemia em todos os bairros da capital. A informação faz parte do último boletim de arboviroses divulgado hoje pela Prefeitura. Para configurar situação epidêmica, o bairro precisa registrar no mínimo 300 casos por 100 mil habitantes. E os 96 distritos de São Paulo agora chegaram a esse patamar. O prefeito Ricardo Nunes lamentou os dados, mas disse que esse cenário deve melhorar nas próximas semanas. A situação mais crítica foi registrada na Vila Jaguará, na Zona Oeste, com mais de 10.500 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, a capital paulista já soma 244 mil casos da doença, cerca de 30% do total de casos contabilizados em todo o estado, que neste momento soma pouco mais de 800 mil. Só aqui na cidade, 105 pessoas morreram de dengue neste ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente lembra que a vacinação contra a dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Todos os postos de saúde da capital estão envolvidos na campanha para esse público-alvo. Mas, para ser vacinada, a criança não pode ter sido diagnosticada com a doença nos últimos 6 meses, precisa estar acompanhada de um responsável e estar portando um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. E é importante frisar também que todos devem colaborar na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em casa, é preciso tampar qualquer tipo de reservatório de água, desde pequenos objetos até piscinas. E em áreas abertas, é necessário secar com frequência aqueles lugares que possam acumular água da chuva. O Ministério da Saúde emitiu um alerta pedindo que estados e municípios comuniquem casos suspeitos da doença com a maior agilidade possível após o registro de 2 novos casos de febre amarela na região da divisa entre São Paulo e Minas Gerais, principalmente em áreas onde há transmissão ativa do vírus. Os 2 casos mais recentes foram identificados em um homem de 50 anos, morador da região entre Águas de Lindóia, interior aqui de São Paulo, que morreu, e um morador de 28 anos do município de Serra Grande, que já está curado. Em nota, a pasta destacou que a agilidade é importante para que futuros surtos de febre amarela no país sejam evitados e para que ações de resposta sejam prontamente executadas caso haja necessidade. O comunicado ressalta que a doença é facilmente evitável por meio de vacina, que é disponível no Sistema Único de Saúde para todas as idades. Porém, a cobertura vacinal contra a febre amarela no Brasil está abaixo do recomendado. Nos últimos 6 meses, 4 casos foram registrados no país. 1 em Roraima, 1 no Amazonas e 2 em São Paulo. Desse total, 3 pacientes morreram. E agora a gente muda de assunto para falar sobre as eleições municipais que vão acontecer só no dia 6 de outubro, mas os eleitores e as eleitoras têm até o dia 8 de maio para colocar a documentação em dia. Quem vai votar nas eleições deste ano terá que ir pessoalmente aos cartórios para pedir o documento. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o fim do atendimento online já estava previsto no calendário eleitoral. Então, as pessoas que precisam emitir o título de eleitor pela primeira vez ou regularizar o documento devem ir até o cartório eleitoral mais próximo. Para isso, é necessário entrar em contato com o cartório para agendar o serviço presencial. O eleitor deve ter em mãos o documento de identidade e a certidão de nascimento ou casamento. Os homens devem apresentar ainda o certificado de reservista militar. Quem precisa transferir o domicílio eleitoral também precisa ir ao cartório. Assim como os outros, esse serviço não está mais disponível pela internet e é bom se apressar, pois o prazo é curto.
As solicitações devem ser realizadas até o dia 8 de maio. E nos destaques internacionais, o primeiro-ministro da Escócia renunciou ao cargo nesta segunda-feira. A decisão foi anunciada dias antes do parlamento votar uma moção de desconfiança contra ele. O primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, ameaçado por um voto de censura, poucos dias depois de acabar com o governo de coalizão com o Partido Ambientalista. Ele tinha sido eleito líder do SNP, o Partido Nacional Escocês, em março de 2023, depois da renúncia da ex-premier Nicola Sturgeon. Portanto, depois de passar o fim de semana refletindo no que é melhor para o meu partido, o governo e o país que lidero, concluí que a reparação da divisão através da política só pode ser feita com outra pessoa no comando. Por isso, informei a Secretaria Nacional do Partido que a minha intenção é renunciar como líder e pedir o início de uma procura por um substituto assim que possível. O Partido Nacional Escocês, grupo com o maior número de deputados no parlamento local de Edimburgo, governa desde 2021, graças a uma coalizão com os Verdes. Conservadores e trabalhistas da oposição apresentaram moções de censura contra Yousaf, que vão ser submetidas à votação nesta semana. Sem maioria, o SNP busca agora novos aliados, mas a BBC afirmou que o partido descarta uma aliança com o ALBA, outro partido pró-independência. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira que vai permanecer no cargo depois de ameaçar renunciar devido ao que considerou um assédio pessoal por parte da oposição. O anúncio acaba com o cenário de incerteza que começou na semana passada, quando Sánchez disse que iria refletir sobre um possível pedido de demissão, depois de críticas da oposição, com a abertura de uma investigação judicial por corrupção contra a primeira-dama Begoña Gómez. Decidi seguir com mais força à frente da presidência do governo espanhol. Esta decisão não supõe um ponto final, é um novo capítulo, garanto isso. Por isso, assumo diante de vocês meu compromisso de trabalhar sem descanso, com firmeza e com serenidade pela recuperação pendente da nossa democracia, pelo avanço e a consolidação de direitos e liberdades. Sánchez está à frente do governo espanhol desde 2018, com 3 mandatos diferentes, depois de estabelecer alianças parlamentares com a extrema-esquerda ou com nacionalistas catalães e bascos. Ele afirmou que as manifestações em Madrid e outras regiões do país influenciaram decisivamente a decisão. O anúncio desta segunda-feira acaba com a possibilidade da realização de novas eleições, apenas um ano depois das últimas legislativas. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!